Ei, você! Você já leu um livro e pensou: nossa, ninguém fala assim na vida real? Pois é, escrever diálogos que parecem de verdade e que ainda prendem o leitor é um dos maiores desafios da escrita. No vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 dicas práticas para criar diálogos realistas e envolventes, que não só parecem naturais, mas também fazem a sua história avançar. Então vamos lá? Bem, antes do conteúdo, um pedido rápido para vocês: deixa o like, ajuda muito o canal, porque todo dia, isso mesmo que você ouviu, todo dia terá conteúdo novo aqui, conteúdo relevante para aprimorar a sua escrita e elevá-la a um novo nível. Então, faça aí o pacote completo, curta, comente, compartilhe e sem enrolação, simbora! Primeiro tópico a ser discutido: por que os diálogos são tão importantes? Bem, os diálogos são o coração de muitas histórias. Eles mostram a essência dos personagens, eles criam ritmo, eles dão vida à trama. Quando o personagem fala, é como se o escritor concedesse a ele a incumbência de narrar a história, só que pela óptica do personagem. Mas cuidado, porque um diálogo ruim pode quebrar totalmente a imersão do leitor. Eu vou dar aqui para vocês um exemplo de um diálogo ruim. Um exemplo de um diálogo ruim num livro bom. É um livro que eu super recomendo, chama-se Pachinko, da Mindy Lee. Inclusive tem até uma adaptação, uma série sobre esse livro. E antes de ler o diálogo, eu quero dar um pouquinho de contexto. Bem, o personagem Yosef, que casado com a Kyung-gi, ele estava devendo um dinheiro para uns agiotas. E a Kyung-gi, desesperada, ela se une com a Sunja para quitar essa dívida, só que o Yosef, ele não fica nem um pouco feliz. A reação dele é assertiva, ele fica indignado, ele fica se sentindo humilhado, desmasculinizado, mas só que o diálogo, ele é bem patético. Então vamos ler. Mulheres estúpidas! Como vou encarar esses homens novamente, toda vez que sair na rua, sabendo que 2 mulheres estúpidas pagaram minhas contas? Minhas bolas vão encolher. Isso mesmo que você ouviu. Desculpa, gente, mas não dá, cara. E isso aqui me tirou do livro. Isso é patético demais. Você já encontrou, por exemplo, um cara que ele vai jantar com a namorada e ele tá sem dinheiro, a mulher paga a conta para ele? Você já ouviu o cara dizer: minhas bolas vão encolher? Não, sinceramente, velho. Esse livro é muito bom, cara. O livro não é ruim, mas esse diálogo me tirou do livro, cara. Foi uma derrapada feia da Mindy Lee. Tem escritoras mulheres que falam que escritores homens não criam personagens bons, mas a gente vê que o contrário também existe, né? E aqui tem mais um pouquinho de contexto, ó. Yosef nunca havia falado de maneira tão vulgar e Kyung-gi entendeu que ele estava insultando Sunja. Ele a estava chamando de estúpida, idiota. Kyung-gi também estava sendo culpada por ter permitido que aquilo acontecesse. Mas o mais inteligente a fazer era pagar a dívida. Se o marido permitisse que ela trabalhasse, elas teriam economias. Ou seja, o Yosef, ele é um cara totalmente conservador, né? Aquele pai de família tradicional, ele não permite que a esposa trabalhe. E inclusive quando a Sunja, ela começa a fazer os negócios dela, ele é bem contra, só que ele não pode impedi-la, acaba não conseguindo impedi-la e acaba que no final ele cede, né, e deixa Kyung-gi trabalhar. É uma história bem interessante. Bem, mas é só ressaltar que esse diálogo realmente não funciona e tem várias maneiras de tornar esse diálogo mais natural. Aqui eu fiz uma restrição, né, básica desse diálogo. Tá bem aqui. Eu vou ler um pouquinho e vocês me dizem aí se ficou melhor ou se ficou do mesmo jeito ou pior. Então vamos lá. Yosef, erguendo a voz exasperado: Como? Como eu vou encarar esses homens de novo?
quando eles souberem que duas mulheres, vocês, pagaram as minhas dívidas? Isso é uma vergonha. Eu sou um homem, Sunja. Você não entende o que isso significa? Ele respira fundo, a raiva se misturando ao desespero, e depois disso, com a voz mais baixa, amarga e ferida: vocês me humilharam. Vou deixar bem aqui, depois vocês pausem e lê tudo. Então, galera, o problema daquele diálogo não é nem a palavra suja, é a palavra chula. Achei a palavra. Às vezes a palavra escapa. O problema é que ele é bem real, bem natural e bem deslocado. Então, vocês acham que ficou melhor? Comenta aí nos comentários. E agora vamos para o próximo tópico. Aqui é papum, minha amiga. Aqui é VaptVupt. Tem muito conteúdo, então simbora. Próximo tópico: 5 dicas para diálogos naturais e envolventes. Dica número 1. Ouça o que as pessoas realmente falam. Observe conversas ao seu redor. Ninguém fala tudo de forma perfeita. As pessoas interrompem, gaguejam, usam expressões próprias. Cada pessoa tem um modo de falar, mas cuidado para não criar diálogos com uma linguagem coloquial, pois perde o efeito que a fala quer passar. O que isso quer dizer? O que é coloquial? Coloquial, pessoal, é a linguagem que a gente fala no dia a dia, né? Você conversa com a pessoa: e aí, tudo bem? Beleza? Como é que sua mãe tá? Tá bem, melhorou. Entende? Isso é a fala do dia a dia, né? E você pode usar essa maneira coloquial na fala dos seus personagens, mas lembre-se, se ficar uma coisa formal, informal demais, simples demais, pode perder o impacto, né, daquilo que o personagem quer falar. Construa diálogos simples, mas não de uma maneira caseira, se é que você me entende. Um exemplo bom aqui de um personagem ter uma mania, né, de diálogo. Por exemplo, tem um personagem na minha obra, no livro que eu estou escrevendo, que quando ele fica nervoso, ele dispara um monte de palavras que terminam com mente, né? Ou seja, exatamente, perfeitamente, fielmente. Quando ele fica nervoso, ele fala muitas palavras com mente. Ou seja, uma mania, né, que o personagem tem na fala, né? Colocar mania, colocar expressões próprias dos personagens torna eles mais interessantes, mais relevantes, e serve para identificar a fala do personagem. Às vezes você não precisa nem pôr fulano disse, ciclano disse. Não, às vezes só pela maneira de falar do personagem, o leitor já vai entender quem é que está falando ali, quem é que está falando cada fala ali. Um exercício também para vocês. Passe o dia ouvindo e anotando frases que você acha interessantes. Igual, quando eu jogo também videogames, tem alguns diálogos que eu gosto. Por exemplo, eu anoto. Também em filmes, em séries. E você pode pegar essas frases e modificar e trazer a sua identidade para esse diálogo. Fazer do jeito que você não pode dar um Ctrl+C e Ctrl+V, que aí seria plágio. Mas se você modificar, né, quando você está assistindo uma série, falar: eu escreveria essa fala assim. Entende? Dá para você trazer a sua personalidade com tudo aquilo que você absorve. E agora vamos a um exemplo de um ótimo diálogo. Antes, o contexto. Esse livro chama-se Incidente em Antares. Ele é do Érico Veríssimo. E eu aconselho demais vocês lerem esse livro, porque esse livro é muito bom. Ele é um livro antigão, da década de 70. E o contexto desse livro: aqui nós temos a Dona Quitéria, que ela é uma senhora de idade. Ela é da alta classe lá da cidade de Antares, né? E ela faleceu, né, no livro, mas só que eu não vou dar spoilers, mas acontece algo que reanima ela, que traz ela de volta dos mortos, e ela volta como uma morta-viva. Isso mesmo, ela vira uma zumbi. E a Dona Quitéria,
ela tem 3 filhas e todos os genros dela são interesseiros. Eles estão todos esperando, estavam todos esperando a velha morrer para se apossarem da fortuna dela, né? E ela sabia bem disso. E no testamento dela, ela deixa especificamente escrito que ela queria ser enterrada com as joias dela. E vocês acham que eles cumpriram com esse acordo? Mas é claro que não, eles estavam doidos para ficar justamente com as joias e com a fortuna dela. E aproveitando que ela voltou dos mortos, ela volta para a casa dela. E, meu amigo, essa cena é muito hilária. Eu vou ler só um trechinho para vocês. Ó. Dona Quitéria aparece subitamente à porta e diz: Não se incomodem, meninos e meninas, eu só vim buscar as minhas joias. A filha mais moça solta um grito. A mais velha cai de joelhos e brada: A mamãe foi enterrada viva! Socorro! Grita o farmacêutico, que era um dos genros dela, que sai correndo da sala rumo ao jardim, enquanto a mulher do comerciante rola no chão, debatendo-se em guinchos num ataque de histeria. Dona Quitéria fala: O mau cheiro do meu cadáver, mas é mais dos pensamentos de vocês, seus trapaceiros ordinários. Pedi para ser enterrada com estas joias e vocês não cumpriram a minha ordem. Faz tempo que estou ouvindo essa discussão indigna ali atrás da porta. Ninguém até agora teve para comigo nenhuma palavra de respeito, de carinho ou de saudade. Está todo mundo com o sentido no meu testamento. O dentista acha-se estendido no chão, sem sentidos. O veterinário e o comerciante paralisados de espanto, incapazes de uma palavra ou de um gesto. A defunta aproxima-se da mesa e vai pondo as joias uma a uma dentro do escrínio. Depois põe a caixa debaixo do braço e dirige-se para o lavabo social, despeja todo o seu conteúdo num vaso sanitário. Puxa a corrente da descarga longamente, muitas vezes, depois volta para a sala e exclama: Pronto! A divisão está feita. O Rio Uruguai herdou as minhas joias. Ah, mano, desculpem, pessoal, mas essa cena é maravilhosa. A primeira vez que eu li isso, eu caí na gaitada. Ou seja, ela voltou para dar a lição para os genros e para as filhas interesseiras dela, que queriam ficar com as joias dela. Ela colocou no vaso, deu descarga. No Rio Uruguai é meu herdeiro. Não, muito bom. Eu recomendo a leitura desse livro. Vocês não vão se arrepender. Dica número 2. Corte o excesso de formalidades e explicações. Vamos lá. É fundamental saber que qual diálogo o contexto pede. Se é uma conversa descontraída entre velhos amigos, o tom ideal seria algo mais orgânico e fluido, mais perto do coloquial, como eu já havia dito, né? Se, por exemplo, é uma reunião de negócios, o tom seria mais formal e profissional, ou seja, cada diálogo é para uma situação diferente. Cada diálogo se encaixa num contexto diferente. Existem vários estilos de diálogo e quanto mais você souber deles, mais você vai saber aproveitar eles melhor. Assim como é importante saber que tipo de fala o personagem pede, por exemplo, ou seja, um bandido não pode falar de maneira polida como um diplomata, por exemplo. Não que a linguagem mais formal não sirva. O importante é saber sobre que contexto fazer emprego dela. Ou seja, tem um bandido ali, ele aponta a arma para o mocinho e fala: eu vou te matar. O certo é eu vou matá-lo. Não é eu vou te matar, é uma maneira errada de dizer. Mas só que ele é um bandido, né? Ele não vai falar igual um diplomata. Nobre senhor, eu vou matá-lo agora. Não, fica uma coisa meio fora de contexto, não é mesmo? E cuidado com diálogos expositivos. E aqui eu vou mostrar um exemplo meu, de um livro meu, onde eu caí nesse erro do diálogo expositivo. Lembrando que o diálogo
Eu vou explicar com o próprio diálogo, né? Clancy segurou a mão dela quando começaram a subir pelas escadas. Clancy, ela é uma devota do templo e ela seria a Litzel, a donzela do templo, né? A donzela do santuário. O santuário ficava no segundo andar do templo. Espero que esteja gostando dos ensinamentos. Ah, sim, muito, sorriu. O sumo sacerdote Nemok ensina tão bem que parece que ele próprio escreveu os tomos sagrados. Agora Clancy sorria. Ele é um homem muito sábio e completamente comprometido com seu chamado divino. Sabia que ele passa pelo menos 7 horas por dia meditando nos tomos sagrados? Por isso ele sabe tanto. Conseguem entender o erro aqui, o meu erro aqui? Aqui está tendo um diálogo entre a donzela do santuário, a Litzel, e a Clancy, que é a devota que cuida justamente da donzela. E o erro está justamente aqui, ó. Sabia que ele passa pelo menos 7 horas por dia meditando? Entende por que é isso positivo? Porque é um diálogo que não parece natural, é uma informação, na verdade, para o leitor. Isso aqui, na verdade, é uma informação para o leitor. Quando você passa, por exemplo, uma informação para o leitor desse tipo, o diálogo fica expositivo. Seria interessante a Litzel saber disso pela convivência com o sumo sacerdote no decorrer da estada dela no templo. Então, tem várias maneiras, né, da Litzel ter acesso a essa informação e o leitor também ter acesso à informação sem ser tão expositivo. Por exemplo, né, tem um personagem que tem um pai que abandonou ele volta trocentos anos depois e fala: você é meu pai, mas não fica nada para mim porque você me abandonou quando eu tinha 7 anos e não sei o que, e nunca mais voltou, entende? É uma coisa expositiva, né? Fica uma coisa inatural. Você percebe, não, mas uma pessoa normal sentindo as emoções que o personagem sente não falaria assim. Bora pro próximo exemplo. Dica número 3. Use subtexto. As entrelinhas são poderosas. E são mesmo, pessoal. Olha, nem tudo precisa ser dito claramente. Muitas das vezes, o que não é falado diz mais sobre os personagens. Vamos usar aqui um exemplo do espião. Você tem um personagem que é um espião. Ele tem que invadir uma base. Um exemplo. Você acha que ele vai conversar? Ele tem que saber todas as informações do local. E para isso ele vai dialogar com um personagem, dialogar com outro. E a última coisa que ele vai querer é chamar atenção para si. Ou seja, ele vai ter que usar subtexto. Ele vai ter que perguntar as coisas de uma maneira assim discreta, que não levante poeira, entende? Um exemplo também de subtexto foi quando eu estava lendo os gibis do Tex. Eu não sei se vocês conhecem, eu lia muito Tex na minha adolescência. E tem uma história que chega um personagem, ele chega na loja de um chinês, numa lavanderia, e ele diz a seguinte frase: no Oriente a neve caiu. Aí o atendente chinês vai dizer para ele: a neve é boa e vai melhorar a próxima colheita. Ou seja, por que eles estão falando dessa maneira? Porque é a frase combinada. Esse vendedor, esse cara que chegou na loja, ele vai lá para entregar ópio, né? E ópio é uma substância proibida, é um entorpecente, é algo proibido por lei. Ou seja, ele não fala: não, toma aqui o seu ópio. Fica uma coisa, né? Total falta de discrição, né? Então ele usa essa frase combinada para dar a entender: a parada tá aqui, né? Cheguei com a parada. E isso é um subtexto que é utilizado na vida real, né? Porque a pessoa vai fazer o comércio dessas coisas, ela não vai chamar a coisa pelo nome, né? Porque sabe que é problema, né? Também tem um exemplo, por exemplo,
de subtexto, uma pessoa que está com ciúmes, um personagem ciumento, né? Ele não vai chegar e vai dizer que está com ciúmes, né? Ele chega na pessoa e fala, e aí, como é que está a sua consciência? É outro exemplo também de subtexto, né? Quando a pessoa ela quer dizer uma coisa, mas não vai dizer aquilo claramente. Ela vai fazer um malabarismo ali para dizer o que ela quer, só que sem dizer. Esse é o subtexto. Dica número 4. Varie o ritmo, misture frases curtas e longas. Assim como na vida real, os diálogos precisam de ritmos, frases muito longas podem cansar, enquanto frases curtas e incisivas criam impacto. E saber usar isso é muito essencial para o seu livro. E eu vou dar aqui um exemplo de um diálogo bem desnecessário do livro Crime e Castigo, do Dostoiévski. Agora, eu creio que eu vou levar muitas críticas, mas eu não gosto de Crime e Castigo do Dostoiévski por causa de um diálogo. Eu fechei esse livro por causa de um diálogo. Tem esse Marmeladov, olha o nome do cara. O russo é complicado, viu? Esse não é o personagem principal. Logo ali nas primeiras páginas do livro, a gente é apresentado esse personagem. Ele já chega na mesa do protagonista e ele, pasmem, o diálogo dele dura 3 páginas inteiras. 3 páginas. Ele conta toda a trajetória de vida, sendo que o personagem nem estava prestando atenção nele. Ele chega de supetão na mesa do protagonista e rouba o tempo do livro. Cara, eu confesso para vocês que quando eu terminei de ler esse diálogo, eu fechei Crime e Castigo, pensei, nunca mais quero ler mais nada do Dostoiévski, porque eu já tinha tido uma experiência ruim com os Irmãos Karamazov, mas, cara, esse diálogo é absolutamente desnecessário. Ele ocorre logo nas primeiras páginas de Crime e Castigo. Aliás, acho que na página 20 e poucos, 27. E 3 páginas inteiras, ou seja, por que isso é problemático? Primeiro, porque o Marmeladov não é o protagonista. A gente nem conheceu o protagonista direito, já chega um personagem aleatório e já conta toda a história de vida dele. E outra, esse personagem, como ele falou tudo sobre ele, o que mais a gente pode descobrir dele no futuro, se ele aparecer no futuro da trama? Porque a gente já sabe tudo desse personagem. Ou seja, o leitor não vai ter mais nada para descobrir. Então, ou seja, fica uma coisa sem graça, né? Meio que acaba o mistério. É bom quando o personagem tem um segredo para descobrir, mas ele se abre ali igual um livro, fala tudo que ele tem para falar e a gente sabe tudo desse personagem sem antes mesmo conhecer o protagonista, que eu achei bastante desnecessário. Bora para o 5º exemplo. Dica número 5. Use ações e reações para dar vida ao diálogo. As palavras são só metade da conversa. Um olhar desviado, uma mão trêmula, um sorriso forçado, tudo isso enriquece o diálogo. E eu vou demonstrar isso com um exemplo simples. Estou bem, ela disse, mas olhou para o chão e mordeu os lábios, né? O lábio. Bem, entre o diálogo você pode colocar coisas que os personagens estejam fazendo, para que o personagem não fique estático, né? Vamos supor que tem um herói da história, a espada dele trinca, né? E ele vai lá no ferreiro para consertar a espada dele, né? Aí o ferreiro tá lá martelando o aço na forja dele, né? Aí ele chega e fala, gostaria de consertar essa espada. Aí o ferreiro aponta, né, pro stand dele. Aí você descreve todas as espadas que ele tem lá à disposição adornada. Por que você não compre outra? Eu tenho muitas aqui e muito melhores que essa. Aí o protagonista, não, essa espada eu herdei de meu pai
eu tenho um grande apreço por ela, eu gostaria que você consertasse, entende? Seria muito melhor, porque dessa maneira, porque os dois personagens ficam estáticos, só falando, falando, e não enriquece nada a história, é só diálogo. Ali o personagem tem que estar fazendo alguma coisa para tornar mais interessante. Inclusive, isso pode ser usado em muitas cenas, né? Como o personagem, ele, por exemplo, está sendo ameaçado, você descreve ali que ele está levando a mão no bolso ali, aí ele está sendo ameaçado, de repente ele tira ali, por exemplo, areia, joga na cara do malfeitor e foge ou ataca o malfeitor, entende? Essas mini passagens de narrativa que você coloca entre o diálogo podem ser usadas de várias maneiras. E eu aconselho que você explore isso com sabedoria. Para ajudar vocês, vou deixar esse link aqui, ó, na descrição do vídeo. É um guia de expressões bem completo. Tem fisicalidade assim, do olho, por exemplo, assim, seus olhos nadaram em lágrimas, dos lábios, sua boca se transformou numa linha dura, nariz, ele enrugou o nariz, seu rosto empalideceu, entende? Essas expressões. Então, esse guia de expressão ele é bem completo e eu vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês usarem. Aconselho muito, isso vai enriquecer bem mais a sua narrativa, os seus personagens e trazer detalhes únicos, né? Para melhorar ainda mais seus personagens. Então, galera, o vídeo de hoje é esse. Eu peço encarecidamente para vocês se inscreverem no meu canal. A inscrita é nossa. Vídeos todos os dias. Já tem esse aqui, foi o vídeo de estreia. Como você quer saber como criar personagens incríveis? Só clicar aqui, ó, e você vai ter a noção completa. É um vídeo bem completo e todo dia vai ter vídeo aí para vocês. Então se inscreva no canal, ative o sininho, comenta aí se esse conteúdo fez sentido para você, dá uma força, dá uma moral aí e até o próximo vídeo, galera. Não perca. Falou!